Olá, hoje eu vim aqui falar sobre 6 hábitos que são muito prejudiciais à saúde do nosso pet, né? E muitos de nós praticamos esses hábitos rotineiramente sem saber, né? Mas pesquisadores da área, estudantes, né, da área da medicina veterinária descobriram e comprovaram que esses hábitos a longo prazo vão fazer muito mal ao nosso pet. E não são assim coisas imediatas. Você fez e praticou aquele hábito e logo em seguida o teu pet vai ter problemas. Não. É com o tempo. É uma sequência de hábitos, né, que você vai praticando, que ele ao longo da vida dele ele vai depois desenvolver certas doenças. Então, aquilo que parece inofensivo é um grande vilão, né? Ele vai prejudicar o seu animal lá na frente. Então, eu vou começar a enumerar esses hábitos. O primeiro deles é com relação à comida caseira. Muitos dos nossos, a maioria dos nossos cãezinhos, né, dos nossos animais, os cachorros, por exemplo, eles adoram comida caseira, né? Eles gostam muito da nossa comida. A gente está comendo, eles ficam pedindo, e muitos dos donos acabam dando, né, para agradar o bichinho, acaba dando aquela comidinha caseira para ele. Mas é um erro fazer isso. Por quê? Porque a comida caseira, ela contém muitos condimentos, temperos, né? De acordo com quem faz, né? Esses temperos, essas comidas são temperadas com alho, com sal, cominho, pimenta do reino e outros temperos, às vezes até natural, mas que não fazem bem para o pet. Por quê? Porque esses temperos, eles vão se acumulando, ao longo do tempo eles vão se acumulando no rins. E o cachorro pode desenvolver uma doença renal grave por causa desses temperinhos, né? Inofensivos temperinhos, né? Mas ele pode desenvolver. Se você tiver um cachorro idoso em casa, piorou, né? Muitas vezes o cachorro desenvolve, quando chega a uma certa idade, desenvolve um problema renal. E você pensa que aquilo foi... Não desconhece a circunstância, né? Mas às vezes foi provocado por um mau hábito, né? Se você tiver um cachorro idoso, então você tem que redobrar os cuidados com isso. Não dê mesmo comida para o seu animal. E o segundo hábito é com relação ao uso de desinfetantes, produtos de limpeza. Água sanitária, cloro. Isso não pode entrar na sua casa. Para quem tem animais, realmente não deve usar. Por quê? Porque esses produtos eles irritam as vias respiratórias, causam problemas gravíssimos. O cloro é um veneno até para a gente, imagina para o cachorro, para o gato, né, para os pets. Esses produtos eles desenvolvem um problema respiratório mesmo, alergia respiratória, né? E se o animal, vamos falar no animal idoso de novo. O animal idoso, se você tem um animal idoso, ele pode sofrer com uma parada cardiorrespiratória. O animal também, os filhotinhos também podem vir a óbito. Se você tiver filhote assim, novinho em casa, né? Que ainda está sendo amamentado. Nossa, isso aí que não pode mesmo, né? Então, é um cuidado que você deve ter. E você deve substituir por aqueles produtos que contêm aqueles produtinhos que é muito usado em casa de loja veterinária, né, em pet shop. Eles, além de ter um cheirinho muito bom, agradável, eles deixam um odor bom dentro da sua casa. Eles também são repelentes, porque eles repelem o xixi do cachorro. O cachorro não volta a não fazer mais xixi naquele lugar depois do uso desses produtos. E também, se não tiver outra opção, você pode usar vinagre com álcool, tá? Vinagre com água, vinagre com água. E também, vamos agora, esse é o terceiro, o quarto.
O segundo, né? O terceiro hábito é troca de ração. Seu cãozinho está enjoado da ração. Aí você vai lá e compra uma ração nova. Aí você tira a ração dele e começa a dar nova. Não pode. Você está fazendo isso, você pode estar provocando um problema intestinal nele, né? Ele começar a ter diarreia e causar uma infecção intestinal. Por quê? Porque trocou assim de sopetão a ração. Então você tem que fazer o quê? Você tem que trocar a ração. Misturar a ração nova com a ração que ele já comia. E pelo menos durante 10 dias você mistura as duas. Bota mais da velha, da antiga e um pouco menos da nova. E faz isso durante 10 dias. E depois você vai tirando a mais antiga aos poucos, até tirar de vez. Aí o organismo dele já se adaptou, tá bom? E o quarto passo, o quarto hábito seria com relação às roupas de cama que você usa no seu pet. Essas roupas de cama que você usa no seu pet, elas normalmente nós usamos, né? Roupas velhas, roupas já usadas, roupas que já passaram por muitas lavagens, né? Já que elas são velhas, já passaram bastante lavagem, né? Então elas contêm resíduos de sabão em pó, próprio corante da roupa e amaciantes. Esses produtos que a gente usa na lavagem de roupa, esses resíduos, eles atravessam o pelo do cachorro, né? Por tá dormindo sempre ali, constantemente, e você também está sempre lavando e tal. Ele provoca uma dermatite no seu animal, tá? Então é melhor você, né, trocar por tecidos naturais, que não tenha corante, né? E não lavar assim, só lavar com água, só, sabão, não sei. Não usar esses tipos de sabão em pó nem nada, tá? Na lavagem. E o quinto hábito é com relação aos passeios. Tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo de passear com os seus pets, então ela passeia com ele quando ela tem tempo. Daqui a 10 dias, daqui a, não sei, uma semana, né? E o pet está lá, né? Desenvolvendo hormônios do estresse. E esse hormônio do estresse, né? É o cortisol, né? Que vai para a corrente sanguínea, né? Do animal. E lá na frente ele vai desenvolver problemas cardíacos, tá? Então, o ideal é que essa pessoa reserve 15 minutos todos os dias, 15 minutos para dar um passeio. Vai com ele, passeia 15 minutos e ele fica feliz, tá? É muito melhor, né, do que ela reservar 2 horas nos finais de semana, né? 2 horas de passeio com o pet nos finais de semana, tá? Esses 15 minutos vai deixar ele feliz e satisfeito, e ela também vai ser melhor para ela. E o sexto e o último hábito é o de comprar. Tem pessoas que têm o hábito de comprar ossinho, não pode entrar no pet shop, né? Que começa a comprar tudo que vê. Aí compra aqueles ossinhos, aqueles palitinhos para os pets, né? E aqueles palitinhos e ossinhos, aquilo é feito de couro bovino. E quando ele começa a mastigar, tu vê que aquilo, quando ele está mastigando, aquilo fica tudo babado, né? Eles vão mastigando, come, corta os pedaços, vai comendo, e aquilo vira a saliva deles, transforma aquilo numa massa assim, molequenta, e aquilo é como se transformasse aquilo num chiclete. E se ele engole aquilo, nem para engolir aquilo, né? Mas ele engole, né? Ele acaba engolindo aquilo e aquilo pode provocar uma asfixia ou então um engasgo, certo? E também, se for um pedaço maior,
ele pode ter uma obstrução intestinal. Essa obstrução intestinal, ele vai ter que sofrer uma... Agora me conta aí, quanto desses hábitos você tem? 1, 2, nenhum? Coloca aí, fala aí, bota aí nos comentários quantos desses hábitos você tem e compartilha com aquele seu amigo que ama o cãozinho dele, que às vezes também pode ter esse hábito e não sabe, né? O quanto que é nocivo, né? Compartilhe com ele. E também, se você gostou do conteúdo, dá um like, tá? Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E é isso. Fica comigo, aguarda outros vídeos que eu vou trazer muitas dicas legais, tá bom? Fique com Deus. Tchau.